Aleluia, shalom, shalom, Deus nos abençoe, nos guarde. Vamos tomar aqui, neste horário da tarde, o nosso 14º dia da contagem do Homer. Depois nós vamos colocar ali no grupo o resumo, não é que eu não consegui fazer, mas nós vamos falar hoje dentro do envolvimento. O envolvimento traz autoridade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar diante de Ti cada uma das nossas vidas, nossos filhos, ao Rei da Glória, o Mateus, a Letícia, os filhos espirituais também, tudo quanto pertence a nós, que é pertinente a nós, papai, o Teu sangue esteja envolvendo, Pai. Queremos manifestar neste lugar, ó Rei da Glória, a Tua palavra, a Tua sabedoria, Senhor. E nesse 14º dia, Senhor, de nós estarmos nos envolvendo contigo, Pai, queremos receber a autoridade, Senhor. Porque se estamos na Tua presença, algo diferente, Pai querido, Tu colocas em nós. Então queremos nos envolver contigo mais em nós. E sairmos, ó Rei da Glória, com palavras poderosas, palavras certeiras, palavras que trazem vitória para as nossas vidas, Pai, por quanto estivermos em Tua presença, estivermos envolvidos com Teu propósito eterno, Senhor. E isso trará vida e vida com abundância. Nós repreendemos todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém, amados. Então, eu hoje conversando com o pastor Alexandre, que vamos falar, e aí eu falei para ele, olha, o que está assim no meu espírito é a respeito de o envolvimento traz autoridade. E dentro da contagem do Homer, hoje é o 14º dia, então a expectativa nossa para tomarmos esse alimento para as nossas vidas é entendermos que se estamos na presença de Deus, nós temos autoridade para representar Deus. Ah, mas como é isso? Palavra de Deus aqui em 1 Reis, se você puder abrir a sua Bíblia, 17, veja o que esse profeta falou ali diante do seu rei. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, é aqui. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, aqui, amados, é o que eu quero trazer nessa tarde, o envolvimento, o estar perante a face do Senhor, o estarmos verdadeiramente amalgamados a Deus, unidos com Ele. A palavra de Deus diz lá em Coríntios, se estamos em Cristo, nós somos um com o Senhor. Então, precisamos dessa unidade com o Senhor, estarmos diante de Deus, para que as palavras não nos caiam no chão, não é? Às vezes levantamos uma palavra e a palavra não se cumpre. Não estou falando de profecias condicionais, mas às vezes as palavras que liberamos, o adversário vem e rouba no meio do caminho, de alguma maneira, por quanto ele saber que a autoridade daquela palavra está comprometida. Não estou falando nem do território que caiu, que o adversário vem e pode roubar. À beira do caminho, a pessoa não gastou muito tempo com aquilo, não teve entendimento, e a palavra é roubada pelo adversário. Não estamos falando de permanência na palavra, como vemos lá em João, capítulo 8, 32, 31, 32, que vai falar, se vocês permanecerem na minha palavra e vocês permitirem que a minha palavra permaneça em vocês, então vocês serão discípulos. E então, aí a consequência de se tornar meus discípulos, vocês conhecerão uma verdade que liberta, porque essa realidade da minha pessoa, a experiência que vocês têm comigo vai libertar vocês. Eu estou falando agora de uma palavra que é liberada porque você esteve na face do Senhor e o Senhor falou, vai e avisa o meu povo. É desse tipo de palavra que nós gastamos tempo com Deus e essa palavra vem carregada de autoridade e aquilo que nós liberamos terá que se cumprir. Porque veja a ousadia desse profeta. Não haverá nem orvalho, nem chuva nesses anos, segundo a minha palavra. Olha que confiança, que convicção. Mas ele trouxe ali de qual lugar ele estava falando? Ele está falando, assim diz o Senhor, tão certo como vive. Essa palavra não tem, assim diz o Senhor. Mas veja lá, tão certo como vive o Senhor. O que ele está colocando? Ele está colocando a vida de Deus em primeiro lugar.
Ele está falando, olha, eu estou aqui, não é de qualquer jeito, não. Eu estou aqui porque eu gastei tempo com Deus e Ele trouxe para mim a sua face, na revelação da sua face. Eu captei uma realidade espiritual do meu Deus e eu estou liberando a palavra que eu vi nele, que eu ouvi dele, que eu estive com ele. Amados, Jeremias falou assim, olha, tal e tal pessoa foi e falou isso e isso, mas eles não tinham entrado no meu conselho. Ou seja, Deus falando, olha, esse e esse falaram essas coisas para vocês como meu povo, mas eles não tinham entrado no conselho do Senhor para liberar esse tipo de palavra. Então, essa palavra que veio na intimidade com o Senhor, como a irmã Dirce trouxe, em relação ao povo de Israel, a Acabe ali, naquele lugar onde havia uma manifestação da idolatria e da feitiçaria, ele pôde liberar uma palavra de juízo. 3 anos não vai chover. Porque a palavra de Deus, quando nós gastamos tempo com ela e a face do Senhor ilumina a nossa vida, nós podemos liberar, porque Deus vai cumprir. Aí o Senhor fala: veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torre de Querite, fronteira do Jordão. E aí, amados, nós precisamos entender que daqui a pouco Elias começa um processo da sua própria palavra. Agora, ele tem que usar a autoridade dessa palavra para sustentar a própria vida. Por quê? Porque a palavra que ele trouxe de que não haveria chuva começou a atingi-lo, porque começou uma perseguição e ele não pôde mais ficar naquele lugar de conforto. Então, entenda: às vezes Deus te dará uma autoridade que vai trazer uma perseguição, e o que você vai fazer agora? O que vamos fazer agora? Às vezes liberamos palavras que confrontam o mundo espiritual e as estruturas governamentais que estão ao nosso redor, e nós podemos começar a ser caçados. Então, eu te convido hoje a alinhar a sua alma à palavra de Deus e ao tamanho ou à envergadura da revelação que o Senhor tem te mandado entrar e profetizar, porque senão a sua alma não vai suportar. Observe que dentro da palavra dele, daqui a pouco, a consequência da palavra chegou dele, porque a chuva, não vinha chuva, e ele teve que se esconder. Aqui a palavra de Deus diz assim, ó, pois foi, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Então, o que ele precisou fazer? Por conta da palavra liberada com autoridade, o Senhor falou para ele: agora vá e se esconda. Então, amados, dentro daquilo que liberamos e é da face do Senhor, eu quero te falar: o Senhor é responsável por te guardar, mas nós teremos que continuar ouvindo a voz do Senhor, porque às vezes aquilo que liberamos vai trazer riscos, inclusive físicos, para nós. Não risco apenas de uma perseguição espiritual de um rei, uma rainha, que depois nós vamos ver o que aconteceu com Elias mais para frente, mas vermos também que o nosso físico começou a ser confrontado ali, vá para outro lugar, porque vão te caçar. Então, ali, amados, retirou-se e habitou junto à fronteira do Jordão. Aqui eu quero trazer algo. O Senhor mandou algo tão sobrenatural sustentar Elias, porque corvo, qual é a alimentação do corvo? A irmã disse que tem bastante entendimento dessas coisas, não é? Mas qual é a alimentação do corvo? O corvo normalmente não se alimenta de coisas frescas, e ele teria que trazer coisas frescas àquele profeta. O profeta não ia se alimentar das coisas mortas dos corvos. Deus estava falando para ele: filho, eu te dei autoridade para trazer uma palavra tão poderosa que você vai ter que viver o meu sobrenatural. Eu vou ter que mandar um alimento sobrenatural para você. Eu vou ter que enviar de uma fonte que talvez você olhe e você fale: quem está me alimentando? Vai aparecer que são coisas vindo de fontes impuras para te alimentar. Eu digo o financeiro, por exemplo, a minha casa, a minha vida. Nós, quando viemos para a Duartina, por conta da dureza do nosso coração, nós começamos um comércio, estava indo muito bem, muito próspero, mas de alguma maneira achamos, né, que não tinha uma igreja para nós, não tinha aqui um lugar para congregarmos, e fomos endurecendo o nosso coração. Deus sentenciou o nosso comércio e nós passamos 6 anos sem nenhum tipo de renda, 6 anos e pouco sem nenhum tipo de renda. E o que aconteceu? O Senhor enviou muita gente que nos criticava,
muita gente que falava, mas cadê o Deus dele? Por que que eu estou tendo que levar alimento para eles? Mas o Deus dele não é poderoso? Mas o Deus dele não é isso, não é aquilo? E nós passamos por um tempo de afronta. Porque, verdadeiramente, não por conta de liberarmos uma palavra, eu estou falando agora do alimento vindo da mão do corvo, amém? Então, às vezes, passamos por circunstâncias que pessoas que, na verdade, não comem do mesmo lugar espiritual que nós comemos, o Senhor vai levantar para nos sustentar. Então, por favor, esteja pacificado. Esse homem, ele teve que ser sustentado por aqueles que, na verdade, nada tinha a ver com a palavra que ele revelou, ou seja, uma fonte parece que totalmente imprópria, da qual ele teria que comer daquela mão. Mas ele submeteu àquela alimentação estranha da parte de Deus. Mas era comida fresca, era comida pura e saudável. Então, discerna o tipo de comida que está chegando até você. É verdade, e precisaremos estar humildes para receber, porque às vezes podemos nos rebelar contra o tipo de alimentação, ou não o tipo de alimentação, mas o tipo de fonte que o Senhor vai usar para nos alimentar por um tempo. Aquele caso, o Senhor permitiu que fôssemos tão humilhados daquele jeito por conta da arrogância do nosso coração. Não é? Quase 6 anos ali humilhados, porque jogamos a nossa provisão fora. Mas aqui Elias estava sendo perseguido legitimamente por uma palavra. Ele estava debaixo de um comando da parte de Deus, o qual ele tinha estado face a face. E veio essa consequência contra ele, e ele precisou se alimentar disso. Então, tenha discernimento, tenha cuidado, fale com Deus sobre isso. Às vezes não queremos receber determinadas coisas de determinadas pessoas, mas o Senhor está falando, ei, eu estou mandando carne fresca, é melhor que você se alimente disso, porque não haverá outra fonte de alimento para essa época. Amém? Às vezes aquelas pessoas que olharam e querem apenas humilhar, querem apenas falar coisas erradas a nosso respeito, mas é essa mão que está estendida para você. Tenha cuidado para não lançar fora, que podemos ficar sem alimento, sem provisão. Amém? Discirna muito bem o que estamos falando. Amém? Não estou falando de nos alimentarmos aí de coisas malignas. Eu estou falando de nos alimentar de coisas puras, mas às vezes da fonte, infelizmente, não, ou felizmente, não é uma fonte que você vai olhar e falar, ah, tudo bem, né? Que fonte boa. Não, às vezes são pessoas que nos desejariam mortos, desejariam que estivéssemos fracassando e vão estender a mão, aparentemente falando que o nosso Deus não faz nada por nós. Mas discirna que Deus é Deus até do diabo, não é? E se ele mandar algum demônio aí, entenda muito bem o que eu estou falando. Às vezes tem uma história muito interessante de que um povo estava numa creche, né, num orfanato, sustentado pelo Senhor, e estavam, naquele dia, não havia comida para aquela grande quantidade de crianças, e o que gerenciava falou assim, vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar. E foi tão grande a gritaria que as crianças fizeram, tinha um homem que era da parte do adversário ali, não é? Ouvindo, e da parte do adversário. Pegou e falou assim, olha, eu vou humilhá-los, eu vou trazer aqui e vou falar para eles que foi eu que trouxe, que não foi o Deus deles, né, que enviou essa comida, que foi eu que trouxe, eu sirvo a outro Deus e tal, e tal. E falou tudo isso, foi lá onde precisava comprar todo aquele alimento, não é? E trouxe. E quando o pastor, o gerente daquele lugar, né, o irmão amado daquele lugar, foi receber a comida, depois que distribuiu tudo, as crianças estavam comendo, ele se arrogou e falou: olha, eu que trouxe, e eu não sirvo o Deus de vocês. E aquele pastor, daquela sabedoria toda, pôs a mão assim no ombro dele, mas falou para ele: olha, querido, entenda uma coisa, quando Deus manda, até Satanás obedece. Amém? Então precisamos estar atentos à alimentação que vai chegar às nossas mãos por conta da autoridade que Deus nos dá. Amém? Aí depois, Elias com a viúva de Sarepta. Deus, no caso, trouxe ali aquela palavra tão maravilhosa e Elias foi parar no outro lugar de alimentação inadequada, não é? Vai ser sustentado por uma viúva que não tinha nada. Então, hoje temos o aspecto da autoridade que a palavra traz, mas as consequências da autoridade com a qual estamos liberando a palavra. Às vezes, por conta disso, vamos passar por um tempo de alimentação, que talvez não seja a fonte que nós entendamos que deva ser, mas, de qualquer maneira, o sobrenatural de Deus que nos deu autorização para liberar aquela palavra lá atrás, ele vai continuar nos sustentando. Ele vai continuar nos ajudando.
Ele vai continuar segurando as nossas mãos. Veja que depois, toda a movimentação de Elias, ela vai sendo de acordo com a autoridade que ele pegou do Senhor. Ele vai, fala para o rei Acabe, que era para reunir todo aquele povo, e Acabe, no meio disso tudo, vai e vem e conversa com ele, quer ver? Ele vem e fala para Elias assim, vamos ver aqui, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não te mandasse procurar, e dizendo, aqui não está, e fazia-o jurar que ele não estava naquele lugar, ou seja, a caça a você e a autoridade que Deus te deu foi intensa, mas Deus te escondeu. Ainda que aos teus olhos um lugar inadequado, né? Ainda que te alimente em lugares inadequados, mas o Senhor continua te guardando, porque Ele tem um propósito na tua vida, e Ele está falando, ei, você anda na minha autoridade. Tudo que se levantar contra ti, eu te escondo. Amém? Aí depois, então, certo? Já falei? Agora tu dizes, vai e diz ao teu Senhor, Elias está aqui. E aí vai conversando com Obadias, e aí vem lá a respeito do que vai haver um grande desafio agora. Então, ali novamente, Elias falando, olha que coisa tremenda, amados. Que convicção, não é? Olha aqui, no 15, tão certo, no 18, 15, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face eu estou, deveras hoje me apresentarei a Acabe. Você vai ter um confronto, às vezes, com uma grande autoridade das malignidades dessa terra, mas você está sendo dirigido por uma autorização do Senhor. Ele te deu autoridade, e agora ele falou, agora chegou o tempo, vai e traz a palavra de confronto. Chegou o tempo. Então você precisa continuar, e eu preciso continuar dizendo isso para aqueles que precisam ouvir. Vou fazer algo de acordo com aquele Deus cuja face eu estou diante dela. E nada vai me deter. Não estou falando que isso seja fácil, não estou falando que nós não precisaremos gastar tempo com Deus, é justamente isso. O 14º dia de Homer vá para a presença de Deus, porque existirão coisas que você vai ter que enfrentar face a face, olho no olho, e você vai precisar falar na presença do Deus que eu sirvo, assim te diz o Senhor, não na carteirada, não querendo dar a sua credencial de profeta, mas por convicção e autoridade. Deus, ele deixou essa frase não para nós usarmos como um jargão evangélico, como algo que é só um blá blá blá, sem nenhuma autoridade no reino do Espírito. Deus deixou essa palavra para que quando nós falarmos, assim diz o Senhor, verdadeiramente as trevas estremeçam. É isso que Deus chamou a igreja para fazer. Quando nós gastamos envolvimento com Deus, quando abrimos a nossa boca, a treva tem que tremer. A treva precisa retroceder, exatamente. Não podemos caminhar por palavras vazias, nós caminhamos por uma movimentação do reino de Deus a nosso favor, porque estamos ali na tua presença, Senhor, que tu queres. Sim, Senhor, eu quero estar envolvida contigo e aquilo que tu queres. Fala comigo, Pai. Nós estamos aqui, Jesus fazia isso. Quando ele saía para resolver os problemas do dia a dia de toda aquela multidão que vinha após ele, ele não saía distribuindo milagres aleatoriamente. Com certeza, ele gastava tempo com o Pai, se reabastecendo nele, mas ao mesmo tempo pedindo direcionamento. Qual nós vamos curar hoje? O cego de Jericó, o cego Bartimeu, não sei se é o mesmo, né? Agora me foge a memória, mas nós vamos curar aquela mulher do fluxo de sangue, vamos restaurar a filha de Jairo aos braços dele. O que vamos fazer hoje, papai? Diante da face dele eu estou, diante da face dele eu me curvo, e eu vou fazer as coisas com a autoridade que do meu Deus procede. Não é uma autoridade fabricada, não é uma autoridade onde eu vou caminhar sozinha. Quem me acompanha é a luz da face do meu Deus, ao qual de alguma maneira resplandeceu sobre o meu rosto e me dá aquele comando, diga, e eu vou dizer, e as coisas vão acontecer. Uma das coisas que eu gosto muito é quando o Senhor me dá a oportunidade de pregar vendo o que eu estou pregando. É muito maravilhoso. Ou orar aquilo que eu estou vendo que Deus está fazendo. Assim, naquele momento em que abrimos a boca para orar ou para pregar e a visão espiritual é aberta e você vê no reino do Espírito a espada do Senhor se movimentando e você simplesmente dá voz àquilo que está acontecendo. É um nível de autoridade que a igreja precisa buscar.
Não estou falando isso por minha causa, eu estou falando isso porque esse é o coração de Deus para a sua igreja, que ela ande manuseando a palavra, porque a palavra não é nossa, é do Espírito. Então, quanto mais estivermos no manusear da espada pelo Espírito de Deus que segura as nossas mãos, mais autoridade vamos ter no reino do Espírito. Então, quando estamos envolvidos com Deus, nós vamos ouvindo, vamos vendo, e aquela autoridade é liberada no som da nossa voz. Porque tem alguém por trás disso e alguém à frente disso. Shalom, shalom, irmão Ângelo, que é o próprio Espírito de Deus na nossa frente. É o próprio poder de Deus na nossa frente. Às vezes nós falamos ao Senhor, dá-nos armas. Senhor, dá-nos armas. Mas existem momentos em que o Senhor é a nossa arma. Não é a arma de um anjo, não é a arma como que eu posso dizer, alguma sobrenaturalidade que ele possa liberar, um intercedeu, como é a palavra, um relâmpago. Não. Ele mesmo é a nossa arma. Quando aquele povo, amado, do rei Josafá se levantou para louvar e adorar o Senhor, quem foi a arma deles? O próprio Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E conforme eles foram enchendo os céus com essa palavra de confiança, porque foi liberado sobre eles, olha, crede no Senhor teu Deus e crede também nos seus profetas, que veio trazer um direcionamento na autoridade que Deus havia dado para aquele profeta. Aqueles que obedeceram viram Deus se levantar por arma daquele povo. A palavra de Deus diz, acho que é Salmos, tu não sais mais com os nossos exércitos? Então, se tivermos a autoridade, o Senhor sairá com seus exércitos. Se nós estivermos buscando, Senhor, esta peleja não é minha, é tua. Ele sairá à nossa frente e nos guardará. Então, essa contagem do Homer para esse dia, amados, é para nós nos alimentarmos e falar para Deus, Deus, eu só tenho autoridade quando eu busco a tua face e a luz do teu rosto resplandece sobre mim e eu tenho paz para fazer a guerra. Deus está falando num nível de autoridade que te traz paz, que é aquela de Números, capítulo 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto, o seu rosto te dê a bênção da paz. Então, vai observando como Deus quer trabalhar. E ali sai aquele sacerdote Arão com as suas mãos cheias de bênção. Deus está à frente dele. O rosto dele foi iluminado pelo poder do Senhor. A autoridade de Deus o envolveu e ele manifestou aquilo. E ele falou, e eu vou colocar o meu nome sobre o meu povo. Então, olha o nível de autoridade que aquele homem, Arão, conseguiu na presença de Deus. A face de Deus o iluminou e quando ele saiu com as suas mãos, ele estava de mãos erguidas, clamando por aquele povo, por aquilo que ele tinha que fazer no seu serviço sacerdotal. E quando ele sai do serviço sacerdotal, ele tem mãos cheias da glória de Deus e ele libera com autoridade. E ele fala, e o Senhor te dê a paz? E eu vou colocar o meu nome sobre vocês, o meu povo Israel. Então, nós precisamos entender isso, que quando andamos, na autoridade do Senhor, o nome dele nos precede. Ele nos cerca por trás, por diante, e sobre nós ele coloca a sua mão. Quando nós liberamos aquilo que verdadeiramente é da parte do Senhor, porque gastamos tempo com a sua face bendita e amada e adorada, ele vai criando ao nosso redor um ambiente de glória, qual aqueles que vão entendendo isso, vão tocando e vão recebendo a porção daquilo que foi colocado em nós. Aquela mulher do fluxo de sangue entendeu isso, se tão somente eu tocar nas orlas do seu manto ali, lá na barra, daquelas romãs, daquela manifestação do sacerdócio. Tem uma glória nesse homem. Então, amados, Deus está falando disso. Deus está falando, veja Obadias, do temor que ele tinha de falar uma notícia e falar, olha, Elias, Deus ele usa você de uma maneira tão tremenda e diferenciada que ele pode te tomar aqui e eu vou falar o que lá para Acabe e ele vai cortar o meu pescoço. Ele está furioso atrás de você. E por conta da sobrenaturalidade de chamada de Elias, ele tem que garantir a Obadias que ele não vai sair daquele lugar até que Acabe tivesse se apresentado para que ele pudesse executar o juízo diante daqueles profetas de Baal. Então, o Senhor está te chamando e me chamando para nos envolvermos com ele e comermos essa medida de Homer que nos satisfaça o suficiente para fazer com que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre nós.
E conforme vamos caminhando, as vidas percebam e falam, eu posso conversar com essa pessoa, porque dela vai sair a glória de Deus que vai me ajudar, vai me libertar, vai trazer coisas novas para a minha vida. Não, eu posso receber uma oração daquela pessoa ali, porque é uma autoridade sobre ela. Não, eu posso pedir uma orientação, eu posso pedir um juízo, eu posso ir ali e falar para ela, irmã, vamos entrar comigo em juízo junto lá ao nosso Deus, porque eu estou precisando que ele julgue uma causa. Não estou encaminhando ninguém para homens, mas eu estou falando que existem homens que têm uma investidura da parte de Deus que vai ajudar os outros homens na terra. E nós precisamos ser essas pessoas que têm uma investidura da parte de Deus de autoridade. Várias vezes falamos já da autoridade dos anjos, do perdão do nome de Jesus, do sangue da pessoa bendita do Espírito Santo, a autoridade do amor, a autoridade do nome de Jesus, a autoridade de várias coisas que o Senhor nos deu para cumprirmos alguns propósitos, mas existe autoridade. Ei, cheio. A autoridade dos ungidos, iria lá tocou, manai. Existe a autoridade daqueles que estão à face do Senhor e ele vem e derrama da sua face quando eles se manifestam. A glória de Deus, o peso sobrenatural do Senhor vem e a opinião de Deus em relação a vários assuntos são liberadas. Ontem estivemos num lugar e Deus falou ao meu espírito a respeito, enquanto estávamos indo para lá na caminhada, na direção da estrada, conversando com meu esposo, o que vai ser, o que vamos falar, como será. Já tínhamos mais ou menos um roteiro, tínhamos recebido material, tínhamos assistido o apóstolo, estávamos posicionados com as bases dos fundamentos dessa terra, que são fundamentos do céu, mas estávamos esclarecidos aqui nesse ambiente qual estávamos indo. Conforme fomos avançando, o Senhor me deu um louvor, um hino, que fala a vida no meio do vale, e faça o Espírito entrar. Então, amados, e aí depois no final tem uma palavra do vocalista, e ele fala, exército em pé. E foi uma coisa tremenda, porque no final, naquele lugar, o Senhor estava com um exército em pé. Quando acabou, fizemos a nossa última liberação de palavras, nós vimos ali, pelo Espírito, um exército em pé. Ah, mas está só começando, é o segundo mês, mas existe no coração de Deus um exército em pé. Então, na autoridade que Deus me concedeu por estar face a face com Ele, eu pude liberar essa palavra. Agora, se eu fizesse da minha própria cabeça, porque já vi isso acontecer em alguns lugares com autoridade, qual peso que haveria naquele lugar? Nenhum. Não haveria a movimentação do Espírito Santo. A irmãzinha do louvor, ela estava ali com o seu teclado maravilhosamente. E quando o Senhor deu aquela visão, naquele exército totalmente em pé, aleluia, ela começou a cantar aquele hino, aleluia, Jesus Cristo, eu te amo, aleluia, como que é? Eu não lembro, mas não lembro não, é um hino, né? Para quem canta muito bem, então fica muito maravilhoso. Então, aquele hino, aleluia, aleluia, ela foi cantando e a presença de Deus foi se manifestando e a autoridade de Deus foi tomando aquele lugar. Por minha causa? Não, mas porque o Senhor dá autoridade aos seus ungidos e você que aqui está ou que vai assistir, você é candidato a isso. O Senhor está te chamando para isso. Eu estou falando, gosto sempre de frisar isso, não estou falando para minha exaltação, eu estou falando porque é um princípio da palavra de Deus, que Deus está procurando alguém para cumpri-lo. E esse alguém pode ser você, se você e eu tivermos ousadia de entrarmos na presença de Deus e falar para Deus, eu quero, Senhor, essa movimentação. Eu quero aquilo que tu tens falado a respeito de coisas, mudar ambientes. Nós precisamos chegar em lugares e mudar ambientes. O ambiente era de sepultura, o ambiente é de desonra. Deus foi revelando e usou aqui as irmãs da intercessão para nos darmos ali algum entendimento, para como iríamos, como é bom ter um exército em pé, ainda que seja um exército de 7, de 8, mas é um exército em pé, aleluia. E qual não foi a minha gratidão por chegar naquele lugar e começar a conversar, e as pessoas falaram, o que rege aqui é isso aqui, o que rege aqui é aquilo ali, olha, nós temos acidentes assim, assim. E aí o nosso coração se enche de alegria, porque temos um exército, e não é um mini exército, nos ajudando a levar a arca do Senhor, não, é um exército
aleluia, que está regimentado para a guerra, dentro do trabalho. Glória a Deus, irmã Geni, que você está aí, glória a Deus. Então, nós vimos ali o Senhor trabalhando, dando comandos e falando, cada um no seu lugar. Isso mesmo, missionária, vai recebendo aí, esse povo vai recebendo a parte do despojo, é o desejo do meu coração, do pastor Alexandre. E ali eu pude falar, ei, não declaradamente, ó, diante da face do Deus que eu estou. Não, eu pude ali, juntamente com meu esposo, nós nos levantarmos e falar, ei, exército, levante-se. A vida no meio do vale. Então, é essa movimentação que nós estamos falando. Então, se sinta amado por Deus, se sinta utilizado, usado por Deus, com autoridade na presença dele. Essas coisas Deus está trazendo, não é para que nós venhamos a ficar ensoberbecidos, não, é para que nós venhamos a saber que Deus ainda tem homens tremendos na face da terra. Como ele falou lá em Hebreus, homens que não eram dignos de pisar naquele chão, naquela terra. Então, precisamos entender que Deus está escrevendo o ato de 2024, atos do Espírito Santo na igreja de 2024. Quem tem autoridade? Quem quer autoridade? Quem está buscando autoridade? O Senhor tem levantado seus ungidos para isso. E nós precisamos aprender a estar debaixo dessa unção, a defender a nossa unção, a buscar da parte de Deus o não amortecimento ou arrefecimento dessa unção. Veja que depois disso, o que acontece com Elias? Depois que Elias vai, se apresenta a Acabe, ele já chegou no meio dele ali e falou, é tu, perturbador de Israel. Veja que então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias, foi falar com Elias. Vendo-o, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel. O pastor Alexandre já pregou com muita propriedade isso. A lucidez quebra um encantamento. Mas o enfoque que queremos dar hoje é, respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Sabe o que acontece quando temos a autoridade? Sim, a atmosfera muda. Mas sabe o que acontece quando temos a autoridade e viemos para fazer um combate diante da face do nosso Deus que saiu à nossa frente? Nós recebemos sim autoridade. Nós recebemos agora identidade. Não ficaremos confusos diante do adversário. Não ficaremos titubeando em quem verdadeiramente é o perturbador. Quando Deus nos dá autoridade, e essa autoridade é recebida por nós para fazermos uma obra como aqui ele fez, ele chamou os profetas de Baal, ele convocou e depois reformou o altar e fez todas as coisas que Deus o mandou fazer, a autoridade estava sobre ele. E não é disso agora que queremos enfocar, queremos falar da consequência da autoridade de Elias enquanto ele ficou diante da face do Senhor. Deus deu livramento, levantou aqueles que pudessem alimentá-lo, ainda que fossem fontes de alimentação um pouco duvidosas para a religiosidade, às vezes, de Elias, mas Deus levantou coisas e pessoas para alimentá-lo, não é? E depois ele teve esse face a face com aquele rei maligno, estabeleceu ali o destruir aquele culto maldito diante dos profetas de Jezabel, os Baalins e todas aquelas coisas, reuniu, matou, fez tudo que Deus mandou ele fazer. Só que depois, no 19, quando há uma manifestação de Jezabel, de vez ele se voltar àquele Deus que havia dado autoridade para ele saiu da face do Senhor. Aí, ele ficou só um homem normal. E eu quero deixar um conselho. Deus tem nos dado grandes coisas para fazer, sentenciarmos, colocar demônios para correr, levantarmos altares ao Senhor, dar decretos de morte a reinados horríveis, fazermos muita coisa. Mas quando saímos da presença de Deus, qualquer tipo de ameaça nos coloca debaixo de zimbro, nos coloca debaixo de raiz de amargura. E o Senhor está falando hoje para mim e para você, cadê aquela autoridade? Ele entende todo o processo de Elias. Deus não critica Elias, Deus consola e fortalece Elias. Pode ver que todo o caminho aqui do 19 é um caminho de fortalecimento, de alinhamento do Senhor para o seu profeta. Deus não rejeitou Elias na sua fraqueza. Mas o que eu quero trazer com esse exemplo de Elias é que nós podemos continuar numa frequência da face do Senhor, onde não precisaremos ser abalados por decretos malignos, onde não precisaremos ser abalados, sim. Nós queremos ter esse DNA e que esse DNA seja constante, seja firme. Porque onde está agora
a face do Deus, o qual deu tanta autoridade para esse homem, onde está agora? A face desse Deus que fez com que ele enfrentasse tudo aquilo que era a manifestação de Jezabel e de Acabe naquele lugar. Onde está agora? Está distante de Elias, porque ele recebeu uma seta maligna de uma potestade do ar terrível, tremenda. Ela é poderosa nesse sentido, mais poderoso é o nosso Deus. Mas precisamos pegar, amado, aquilo que é da parte do Senhor e procurar manter nosso coração em alta. Não importa o escalão da maldade que está pelejando contra nós, mas pedirmos para Deus, Deus, eu fui arma de ataque na tua presença, neste lugar. Eu fui a tua arma de ataque. Eu fui lá e fiz o que o Senhor me mandou fazer. Nossa oração, amados, nesse homem também, além de andarmos debaixo da autoridade que o Senhor nos dá para fazermos todas essas grandes coisas que Elias fez, agora precisamos falar, Senhor, eu fui arma de ataque, agora me defenda. Amém? Uma autoridade daqueles que conhecem a Deus e falar para Deus agora, o Senhor me defende, porque eu fui lá em teu nome, me defende, Jesus, socorro, Jesus, não entrar debaixo da raiz de amargura. Eu entendo, amados, que numa outro tipo de visão, de uma outra revelação, eu entendo que Elias precisava ter alguns fundamentos corrigidos, porque Elias se sentia órfão em determinadas situações. Mas precisamos sair da orfandade e entrar no nível onde a autoridade de Deus, o qual a face ele derrama sobre nós, nós precisamos andar neste lugar, e não num lugar de instabilidade emocional, num lugar onde a orfandade ainda nos segura, onde a orfandade ainda vem e arranca aquele manto de autoridade que Deus nos deu. Ele poderia sentenciar a Jezabel. Você vai ser a próxima a cair. Ele poderia sentenciá-la se ele tivesse se mantido na presença de Deus para manter a autoridade profética que ele tinha. Mas o ambiente de Jezabel veio contra ele. E por conta do medo, encontrou lugar no coração dele. É isso que nós falamos, quando o confronto vem. Quando aqui não, eu não creio que seja uma retaliação, mas quando o adversário vem para trazer algo, para falar, ei, você me confrontou, vou fazer algo para você. Se nós continuarmos na presença do Senhor, nós vamos falar comigo, você não vai mexer. Com a minha casa você não vai mexer, porque eu estou amando do Senhor. Eu estou amando daquele Deus que vive e reina para sempre. Então, esse tipo de autoridade, Deus quer saber que nós, como igreja, venhamos a conhecer. Deus está falando aí, você sabe que eu tenho resposta para você, você sabe que eu continuo sendo o defensor, você sabe que eu continuo sendo o protetor da casa de Israel, você sabe que eu continuo sendo o guarda fiel de Israel, por que temes? Então, Deus está falando para nós, há um contra-ataque, como a irmã disse, falou, há uma manifestação que está vindo contra você. O irmão Ângelo colocou aqui, declarar Efésios. A irmã falou, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, sim. Declararmos as armas do Senhor. Mas esse homem, por conta da sua ferida, porque olha a palavra que ele falou, eu não sou melhor do que meus pais, não é? Lá no 19, ele fala isso. Então, tinha uma ferida de um fracasso familiar que havia no coraçãozinho dele. E Deus está falando, é tempo de você tratar os seus fracassos, para que você continue andando em autoridade. Porque aí você não vai precisar ficar debaixo da raiz de amargura. Essa planta, o zimbro, a raiz dela é amarga. E a palavra de Deus diz que ele buscou a sombra do zimbro, não é? Então, às vezes, estamos buscando a sombra da raiz de amargura, atemorizados com aquilo que o adversário falou que vai fazer conosco. Mas precisamos estar agora debaixo da mesma luz do Senhor, não na sombra que o adversário preparou das nossas emoções e fracassos, nosso passado, mas a sombra daquela face que falou que nos muda. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você. Então, não é isso que Deus falou no começo? É isso que ele vai fazer agora. Ele vai resplandecer a luz dele sobre mim, o meu rosto estará brilhante, cheio do sol da justiça, e eu terei paz. Não vou correr para essa sombra, eu vou andar no sol da justiça. E eu não vou correr para esse esconderijo maligno, eu vou correr para o esconderijo do Altíssimo. É como eu falei, Deus terá misericórdia de nós. Ele cuidou do profeta Elias, ele não deixou Elias na berlinda, jogado como quem mata um chicletezinho e joga fora. Não, jamais. Deus não é dessa maneira. Mas podemos evitar algumas dores e sofrimentos se continuarmos buscando a face do Senhor.
e não permitirmos que as nossas emoções falem mais alto do que aquilo que o Senhor, que já nos deu autoridade, tem falado a nosso respeito. Amém, queridos? Então, eu creio que essa é a palavra para o dia de hoje, que nós recebamos essa palavra e vamos ficar felizes, porque Deus está usando as nossas vidas, amém? Vamos lá, aqueles meninos falaram, olha, eu fiquei feliz de estarmos sendo perseguidos pelo nome do Senhor, apanhamos lá na cadeia, porque fomos perseguidos pelo nome do Senhor, fomos achados dignos disso. Então, queridos, em nome de Jesus, eu creio que essa deve ser a nossa alegria. Estamos sendo achados dignos de que, pelo nome do Senhor, as coisas estão se movendo contra nós. Que teologia esquisita, pastora. Não, queridos, se nós não verdadeiramente incomodarmos o inferno e aquilo que são as propriedades dele, nós não estaremos aptos. Sabe por quê? Porque o inferno, ele é saqueado através de guerra, não de aliança. Guerra é o conflito. Nós vamos passar por problemas, porque levantamos-nos contra as trevas. Haverá guerra. E a guerra pode trazer os seus próprios percalços, as suas próprias machucaduras e feridas, mas o que Deus está falando, eu não deixo o soldado ferido para trás. Eu vou buscar. Só não fique gastando tempo demais com a tua ferida. Não permita isso te ser por sombra. Continue na luz da minha face. Então, o que Deus ele quer colocar sobre nós hoje é um caminho de estabilidade, um caminho de paz, de longanimidade, no meio das guerras, ficarmos firmes e não permitir que o adversário venha e nos leve falando, olha, eu vou te contra-atacar e eu vou te massacrar. Só se ele puder passar sobre o sangue de Jesus. Então, precisamos entender isso. Precisamos ter essa manifestação e começarmos a ser um povo que traz o despojo da guerra. Porque é a minha alegria de ver ontem aquilo que se manifestou naquele lugar e já compartilhar com as irmãs que intercederam, que foram junto ali conosco para aquela guerra, com as suas armas, com seus comandos, com os seus, aquilo tudo que está alocado a cada uma delas, que se disponibilizaram a interceder e orar por aquele evento. Elas estavam ali, amados, com a vida das suas orações e intercessões. Será que isso é coisa pouca? Será que nós não devemos nos alegrar com toda essa movimentação da sobrenaturalidade de Deus através de nós, tão pequenos, tão frágeis, não é? Tão vulneráveis a tantas coisas. Mas o Senhor está falando, olha, da tua vulnerabilidade, da tua fragilidade eu cuido. Só não deixe isso ficar grande, só não deixe isso avolumar, traga na minha presença. E eu vou operar. Sim, é lindo, é maravilhoso. Eu estou extremamente feliz com tudo que Deus fez naquele lugar. Uma expectativa de um povo forte que se levante ali de uma maneira onde adestre, as mãos delas sejam adestradas pelo Senhor para uma batalha sem precedentes que está para se movimentar nessa terra. E nós fazemos parte desse exército e vamos ali para auxiliá-las nesse tempo. Não é glória para nós, mas é honra para nós. Amém? Deus está procurando um exército que se levante e não se detenha nas fragilidades da sua própria alma. Reconheça a fragilidade, mas não fique nela. Reconheça que somos, vamos reconhecer, eu sou vulnerável, nada posso, mas não vou ficar nisso. Sim, na fraqueza que o Senhor nos faz forte. Reconhecer a fraqueza, andar em humilhação e humildade diante de Deus é talvez a nossa maior arma de guerra juntamente com a fé. Amém? Porque a fé, ela equilibra a balança, não é? Às vezes andamos humilhados, eu sou pequeno, sou fraco, sou isso, aquilo, mas eu tenho a Deus. Então a fé equilibra a balança. E às vezes a fé, ela faz com que podemos ficar um pouco soberbos, não, porque eu tenho a fé. Aí vamos querer caminhar longe da humildade, aí nós vamos ter problemas com a soberba. Às vezes a humildade, entre aspas, né, demais, aquela humilhação demais, faz com que fiquemos paralisados, porque eu nada posso, eu nada tenho, nada sou. A fé vem e fala, não, mas quem faz por você é o Senhor. E às vezes a fé quer caminhar sozinha, falando, eu posso, eu vou, eu isso, eu aquilo, só que esquece quem verdadeiramente faz a obra. Então, nós precisamos desse equilíbrio dentro do Senhor. É Deus que faz tudo, mas Ele me escolheu como um vaso de barro para que a excelência da glória seja dele. Precisamos de um equilíbrio. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra fale ao teu coração, que você coma do seu homer hoje, dessa porção, e saia saciado no Senhor, se alegrando em Deus, porque grandes coisas Ele tem feito. Amém? E eu declaro aqui,
Os guerreiros do Senhor crescerão em entendimento e vão branquear as suas vestes do Senhor e farão coisas grandes e firmes, porque o povo que conhece a Deus se torna forte e faz proezas. Amém? Porque Deus está interessado em procurar os seus ungidos, levantá-los e falar: agora, exército, marcha, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigada. Desculpe aí as movimentações, né, que trazemos aí um pouquinho diferente por conta dos outros compromissos, mas Deus é bom, estamos aqui. Alimente-se da presença do nosso Deus, Ele é bom. Amém? Muito obrigada, irmãs, cada um de vocês. Obrigada, irmão Ângelo, aqui que está entre nós. Obrigada a cada um. Deus abençoe. Shalom, shalom.